Olá, estudantes da oitava fase do curso de Pedagogia à Distância do SEAD UDESC. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao segundo semestre do presente ano, 2024-2, que para vocês, ou para a grande maioria de vocês, será o semestre que vai coroar a trajetória de vocês na licenciatura em Pedagogia. É o semestre final, portanto, e composto por diferentes disciplinas, entre as quais o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, muito importante. Eu sou o professor Norberto Dallabrida e vou ministrar para vocês a disciplina Tópicos Especiais em Pedagogia. Eu sou professor da UDESC há mais de 2 décadas, atuando sobretudo na área de História da Educação. E certamente eu fui professor de vários de vocês na primeira fase do curso de Pedagogia, é claro. Então, eu vou apresentar aqui para vocês um pouco a proposta que eu elaborei e que faz parte como disciplina da oitava fase, sob o título Tópicos Especiais em Pedagogia. Trata-se de uma disciplina aberta, que é oferecida por diferentes professores, não é? E com temáticas também diferenciadas. No caso do presente semestre, 2024-2, o subtítulo dessa disciplina é chamado Inovação Pedagógica no século XX. Vejam só, eu elaborei, eu inventei essa disciplina para ser ministrada em tópicos especiais em pedagogia. E na ementa, que é o primeiro ponto que vocês estão vendo aí na tela, né, a ementa significa resumo, né? Vejam como é que eu elaborei, né, inventei essa disciplina. Então, em síntese, essa disciplina vai tratar da análise da inovação pedagógica na primeira metade do século XX, por meio do movimento da educação nova e das pedagogias anti-autoritária e popular. Estudo de autores centrais do escolanovismo, Maria Montessori, Ovidio de Crowley, John Dewey, Ellen Parkhurst, e ainda reflexão sobre as propostas pedagógicas de Alexander New, que criou a Sammy-Hill, e de Célestin Freinet, que criou a escola moderna. Então, vejam só, eu vou justificar um pouco a elaboração dessa proposta, porque eu trabalho História da Educação na primeira fase, que focaliza a história da educação brasileira. Mas eu sou um historiador que trabalho com a perspectiva transnacional, portanto, sempre procuro perceber os movimentos pedagógicos externos que impactaram a grande parte, né, o grande tempo na história da educação brasileira, não é? Desde os jesuítas que vieram de fora, depois o método mútuo, depois o movimento da escola graduada, depois o movimento da escola nova, depois a influência dos Estados Unidos na escolarização durante o regime militar e assim por diante. O Brasil muito mais importou do que exportou modelos pedagógicos. Então, eu percebo que aí o movimento da escola nova e as pedagogias anti-autoritária e popular do Freinet, elas são tocadas muito en passant, muito rapidamente. De outra parte, as teorias pedagógicas que vocês têm na segunda ou terceira fase, elas tratam do Piaget em diante, né, a segunda metade do século XX. E essa primeira metade fica num vácuo, né? Elas são preteridas. E elas são muito importantes, porque elas antes do movimento da inovação pedagógica, e elas têm eco no presente.
esse passado aí da inovação pedagógica da primeira metade do século XX é um passado que não passou. Podemos citar, por exemplo, a existência de escolas montessorianas ainda hoje, não é? Então, aqui em Florianópolis mesmo, há uma escola, o Centro Educacional Menino Jesus, que tem uma orientação montessoriana, não é? E é uma escola que já tem mais de meio século, né? E existe ainda nos dias de hoje. Então é isso, eu gostaria de justificar um pouco essa escolha, porque eu acho que um profissional da pedagogia deve conhecer esses autores da primeira metade do século XIX, que infelizmente no nosso PPC eles ficam um pouco esquecidos, ou muito esquecidos. Tá? Então, nessa direção, vejam só, eu formulei os objetivos geral, proporcionar um olhar histórico sobre a inovação pedagógica na primeira metade do século XX, procurando indicar a sua atualidade, não é? Eu parto do presente, é porque eles têm impacto no debate atual, no debate contemporâneo, no debate do tempo presente, que eu vou lá no passado reler as propostas pedagógicas, tá? Então, são autores da primeira metade do século XX, né? Aí nós temos um divisor de águas muito forte, que foi a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, não é? Em que vai provocar uma interrupção, não é? Porque o nazismo, o fascismo, os totalitarismos aí do período entre guerras não permitiram que essas inovações pedagógicas fossem colocadas em prática. Então, aí depois da guerra vai haver uma retomada, e aí entram outros autores que vocês conhecem melhor. E os objetivos específicos: compreender o movimento da educação nova, a partir das análises das ideias pedagógicas de Montessori, de Crowley, Dewey e Parkhurst. Vejam, eu estou falando aqui do movimento da escola nova, entende? Então, esses 4 autores aí, na minha opinião, são autores seminais, são aqueles autores que estruturaram o movimento, são os mais importantes, não é? E eu diferencio do segundo objetivo específico: estudar a pedagogia anti-autoritária de Alexander Neal, a partir do ensaio educativo da Summerhill. Né? A Summerhill é uma escola muito alternativa, muito democrática, não é? Foi uma experiência já que começou nos anos 20, e ela existe ainda hoje, e existe uma série de escolas alternativas que se inspiraram na Summerhill. Então, penso que é diferente do movimento da escola nova. Da mesma forma, o terceiro objetivo específico: entender a pedagogia popular proposta por Célestin Freinet, um francês, né, a partir da experiência da escola moderna. Ele vai criar a escola moderna no sul da França, não é? E a pedagogia Freinet ainda tem muita atualidade, tem escolas alternativas que utilizam. Também é diferente do movimento da educação nova, por isso que eu diferenciei aí os objetivos específicos. E um último objetivo específico: estimular a compreensão crítica de textos e de documentários, que é um objetivo que toda disciplina deve almejar, não é? Estimular os alunos a ter uma compreensão crítica, tá? Sobre todos os materiais, sejam eles escritos, ou sejam iconográficos, ou em movimento, que é o caso dos documentários. Então, vejam que esses objetivos se ligam aqui ao conteúdo, tá? Ao conteúdo que está estruturado, então, em 4 unidades, né? Uma primeira unidade introdutória, intitulada Inovação Pedagógica no século XX, nós vamos procurar situar um pouco esses 2 movimentos aí. Um primeiro movimento da escola nova, então nós vamos ver um pouco o nascimento na Europa, e depois ela vai se espalhando, não é? Tanto nos Estados Unidos quanto na Rússia e no início da União Soviética. Aí nós vamos trabalhar um texto de 2 historiadores argentinos, né, que falam justamente desse movimento global da escola nova, né, essa expansão transnacional, tá? E que se deu a partir justamente do final do século XIX, início do século XX, os modelos mais maduros aí de Montessori e de Crowley. De outra parte, nós vamos tratar dessas pedagogias que surgiram um pouco mais tarde, a partir da década de 20,
que são as pedagogias anti-autoritárias, da Summerhill, né, e a pedagogia popular de Freinet, não é? Que também emergiu nos anos 20, não é? Na França. Então, é para a gente ter um olhar mais panorâmico, mais geral sobre a inovação que tem esses dois movimentos, tá? Depois nós vamos dividir um pouco esses grandes autores em dois blocos, né, dentro da Escola Nova. Então, a unidade 2 é a Escola Novistas Europeus, e aí a escolha, como está anunciada lá nos objetivos, é sobre Maria Montessori e a autonomia da criança. Então, é uma autora muitíssimo importante, não é, que um profissional da pedagogia não pode deixar de conhecer, né, uma mulher que lutou também pelo feminismo, pelos direitos das mulheres e das crianças, e construiu, a partir de 1907, na Casa dei Bambini, em Roma, uma proposta pedagógica muito instigante e muito atual. E ali, em 2.2, uma pequena correção aí, 2.2, o vídeo de Crowley, não é? De Crowley é belga, né? É um educador da Bélgica, e em Bruxelas ele vai desenvolver a École de l'Hermitage, né? Em que a principal contribuição será a ideia dos centros de interesse. Também o de Crowley, como Montessori, foi difundida no Brasil também, sobretudo na segunda metade do século XX. Aí nós vamos ver alguns ganchos com a história do Brasil. Na terceira unidade, nós vamos trabalhar os escola-novistas norte-americanos. Aí nós temos John Dewey e a Escola Laboratório, na Universidade de Chicago, e a Ellen Parkhurst e o Plano Dalton, que é um plano de individualização do ensino, né? Então, esses dois escola-novistas norte-americanos são muito importantes. E, então, o outro lado da moeda são as pedagogias anti-autoritária de Alexander New, né, colocada em prática na Summerhill, que é essa escola inglesa, não é? Então, essa pedagogia anti-autoritária, que está muito fundamentada aí também na psicanálise, no marxismo, não é? E a pedagogia popular, né, 4.2 de Célestin Freinet, que criou a escola moderna, né, elaborando uma série de técnicas didáticas, né, conhecidas como técnicas Freinet, não é? Mas muito mais do que isso, uma nova concepção de educação, porque Freinet era marxista, então é uma outra perspectiva, né, mas muito, muito interessante e muito atual. Enfim, essa um pouco é a minha proposta, e que é um convite para refletir sobre esses autores. E espero, ao longo do semestre, estimulá-las e estimulá-los a compreender um pouco melhor essas facetas da inovação pedagógica na primeira metade do século XX.